Mas eu queria entender essa história que está acontecendo agora, que começou com a Michelle Bolsonaro fazendo orações lá no Alvorada no final de julho. Depois ela fez aquele discurso dizendo que os demônios teriam tomado conta do Planalto. Isso causou assim uma reação, bateu muito quadrado, né? Muita gente se posicionou nas redes sociais. E aí, para rebater, a Michelle publicou no perfil dela no Instagram um vídeo em que o Lula aparece numa cerimônia de Umbanda. A gente tem até essas imagens aí. Vamos mostrar, Giba? A Umbanda é uma religião de matriz africana. E aí a Michelle faz um questionamento. Ah, isso pode, né? Eu falar de Deus não pode, como se a Umbanda não fosse uma coisa de Deus. E aí, ontem, na terça-feira, a mulher do ex-presidente Lula, a Janja, respondeu de maneira indireta, falando: olha, Deus é sinônimo de amor, de compaixão, de paz e, sobretudo, de respeito, não importa a religião ou o credo. Aí a Janja diz assim: ah, a minha vida e do meu marido sempre foram, sempre serão pautadas por esses princípios. Ela não citou a Michelle Bolsonaro, mas ela estava mandando nitidamente um recado. E eu queria saber como é que você vê essas manifestações, Frei Beto. Olha, Miriam, desde o dia 1º de janeiro de 2019, os demônios ocuparam o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Nisso a Michelle tem toda a razão, né? E nós queremos agora, através das urnas, em outubro, exorcizar essas duas residências ou espaços presidenciais, né? O Alvorada é moradia, o Planalto é administrativo. Agora, não existem demônios a não ser aqui entre nós, porque Deus não tem concorrente. Isso é um mito que está contido na Bíblia, como vários outros mitos contidos na Bíblia, mas, na verdade, eu admiro o presidente Lula, porque, católico como eu, ele abraça a diversidade religiosa, ele não discrimina nenhuma religião como faz a primeira-dama do país. E, por outro lado, Deus não tem religião. Nós é que criamos as religiões, são diferentes canais para interagirmos com ele. Assim como nós temos nas redes digitais vários veículos, né? Temos Twitter, Instagram, é, YouTube. e-mail, YouTube, enfim, uma infinidade. Tudo para quê? Para se comunicar, comunicação entre nós. Assim, as religiões são diferentes veículos culturais de comunicação com o transcendente. Todo respeito às religiões de matriz africana, todo respeito aos judeus, aos muçulmanos, aos espíritas, às religiões de matriz indígena, como o Santo Daime, a União do Vegetal, enfim, vamos realmente voltar a ter um país de paz e congraçamento entre as diferentes modalidades de confissões religiosas. Viva o presidente Lula por ter essa coragem de manifestar em público o seu respeito à diversidade religiosa. Pois é, porque somos um país diverso e o presidente não pode governar só para um segmento, né? A pessoa que quer governar uma nação tem que governar para todos, né, Frei Beto? Exatamente, o pior é isso, é que o marido dessa primeira-dama, ele governa para milicianos, ele governa para importadores de armas, ele governa para pessoas que não abraçam o amai-vos uns aos outros, abraçam armai-vos uns aos outros. Esse é o lema, é o princípio que dirige esse pessoal do gabinete do ódio, todos esses discípulos que ainda acreditam no discurso vazio do inominável, porque eu me recuso a pronunciar o nome desta figura execrável que hoje ocupa o Palácio do Planalto e que será varrida da política brasileira em outubro desse ano. Agora, Frei Beto, você está lançando pela editora Vozes o livro Jesus Militante, Evangelho e Projeto Político do Reino de Deus. Eu queria que você diz nesse livro, né, que Jesus fez ações com caráter militante. Explica isso para nós, Frei Beto.
Olha, na verdade, defendo, junto com muitos e muitos teólogos e entendidos na Bíblia, que Jesus não veio, Deus não veio na pessoa de Jesus entre nós para fundar uma igreja ou uma religião, o cristianismo. Ele veio resgatar o projeto de Deus para a humanidade, o projeto político, civilizatório, que ele denominava Reino de Deus. Por isso ele foi cruelmente assassinado no reino de César. Falar no reino de Deus dentro do reino de César é a mesma coisa que falar em democracia dentro da ditadura, em socialismo dentro do capitalismo. Para Jesus, o reino de Deus não estava lá em cima no céu, estava lá na frente na história humana. Tanto que na oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso, nós não rezamos leve-nos ao vosso reino. Exatamente rezamos o inverso. Venha a nós o vosso reino. E, por outro lado, nos 4 evangelhos, a expressão reino de Deus aparece 122 vezes na boca de Jesus. E apenas num único evangelho aparece 2 vezes a expressão igreja, que é no evangelho de Mateus. No entanto, falamos tanto em igrejas e não falamos de reino de Deus. Então, o meu livro visa, de uma maneira muito acessível a todos os leitores, analisar minuciosamente o primeiro texto que conhecemos sobre Jesus, que é o Evangelho de Marcos. Ele foi escrito antes dos outros 3 evangelhos, né? O de Lucas, Mateus e João. E isso eu coloco ao alcance dos leitores através desse livro, que pode ser também não só encontrado nas livrarias, mas na minha livraria virtual. A pessoa recebe pelo correio a preço mais barato, que é freibeto.org. Beto com 2 T's e tudo. Livraria Virtual do Frei Beto, acabando o almoço, vai lá conhecer, pessoal. Agora, Frei Beto, você falou, né? Eu defendo junto com outros teólogos. Não é fácil, especialmente para uma figura como você também, que está vinculado à instituição, à Igreja Católica, vir a público, se posicionar da maneira como você está se posicionando. E eu fico me perguntando também, você atuou como assessor especial da Presidência da República, foi coordenador de mobilização social do programa Fome Zero. Como é que faz para fazer com que a sua fala alcance para além da sua bolha? Você já se perguntou isso, Frei Beto? Já, porque, primeiro, eu não sou militante de nenhum partido político. Eu sempre fui assessor de movimentos populares e movimentos pastorais. Depois eu tenho já 73 livros publicados, e eles têm um alcance muito além das fronteiras religiosas e das fronteiras partidárias. Então eu creio que tenho sim interação com muitas pessoas. Eu tenho livros traduzidos em 32 países, em 23 diferentes idiomas. Então não me preocupo mais com isso. Realmente consigo proferir a minha palavra e sei que essa palavra tem um longo alcance, porque são muitos anos de estrada, né? Eu estou na militância desde os meus 13 anos. Então, há mais de 60 anos que eu sou um militante a favor do bem, de um mundo novo, de um mundo onde há a partilha de bens, né? Em que as pessoas, na relação pessoal, têm o amor e nas relações sociais partilhem os bens do trabalho humano e os bens da natureza. Essa é a minha utopia, aquilo que me move. Sei que não vou participar da colheita, Miriam, mas faço questão de morrer semente. Ah, que bonito, Frei Beto. Olha, o Anielo Greco está aqui no chat elogiando, falando mais teologia da libertação, menos teologia da prosperidade. Uma religião que não luta por uma sociedade mais justa é uma religião morta. A Leila está perguntando do lançamento. Leila, segura aí que a gente já vai dar as datas, são em várias cidades. Agora, Frei Beto, eu queria saber como é que você vê as pessoas que, mesmo sabendo que alguém defendeu a tortura, que alguém foi discriminatório, intolerante, mesmo assim as pessoas ainda estão escolhendo essa figura, acreditando nessa figura. Você acha que isso faz parte da desinformação? O que leva alguém a seguir apoiando uma figura que defende esses princípios? Bem, primeiro, muitas pessoas estão interessadas
em apoiar essa figura inominável por razões de ambições de dinheiro, de carreira, de empregos bem remunerados, etc. E elas têm um certo poder sobre um segmento da população que não tem consciência crítica. Exemplo, padres e pastores que são fundamentalistas e que seus fiéis acreditam que a voz deles é a voz de Deus. E como eles têm todo o interesse em que esse tipo de governo prossiga, porque favoreceu muito os fundamentalistas, então eles realmente aderem a essa proposta e são inamovíveis, continuam nisso. Agora, quando eu penso que também Hitler foi apoiado por milhões de pessoas, né? Em Portugal, o ditador Salazar, na Espanha, o ditador Franco, como conheço bem a história humana, isso não me impressiona. O que eu lamento é que essas pessoas não olhem em volta, vendo que o Brasil foi demolido por essa figura inominável. Nós temos, como você disse hoje, 20 pessoas na miséria, 20 milhões de pessoas na miséria, mas, na verdade, segundo o próprio governo federal, são mais de 33 milhões em fome crônica. Existem 16 milhões de pessoas sem casa no Brasil, muitos, cada vez mais, as nossas cidades repletas de famílias. Antes eram indivíduos, agora são famílias, homem, mulher e filhos, vivendo em situação de rua. Nós temos hoje uma inflação de 12%, corroendo o salário. O pobre do Auxílio Brasil não vai servir para nada, a não ser para pagar, amenizar algumas dívidas de quase 70 milhões de brasileiros que estão endividados. Então, realmente, o país está destroçado. E, infelizmente, há pessoas que ainda querem votar na reeleição desse demolidor, dessa pessoa que cada vez mais incentiva a criminalidade, porque faz apologia das armas, favorece as indústrias de armas, favorece o comércio de armas. E estão aí aqueles que têm licença para comprar armas servindo de laranja para os bandidos. Cada vez mais a bandidagem, o narcotráfico, se sente recompensada por esse governo, porque usa aqueles que têm licença de obtenção legal de armas para repassar a eles, para armar essas milícias e esses bandos de traficantes de drogas. Então é isso, eu queria que essas pessoas se esclarecessem mais. Mas vamos prosseguir. Eu sou cristão, Jesus veio, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, então eu defendo a vida, não defendo a morte, a letalidade. Não posso entender como um presidente nada fez para evitar essa mortandade, esse genocídio de quase 700 mil vítimas da Covid, quando todos os cientistas calculam que, se ele tivesse tomado medidas como outros países tomaram, pelo menos 400 mil dessas pessoas estariam vivas hoje. Espero que as famílias que foram atingidas por essa letalidade tenham aberto a sua consciência e procurem, sim, uma mudança de governo, procurem rechaçar essa figura inominável do governo federal. O Brasil não merece ser tão desmantelado, tão demolido, tão destruído como tem sido nesses 3 anos e meio.